Olha só, eu gostaria de falar a princípio aquilo que está lá em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2, ele diz assim, olha: não vos conformei com este mundo, não se conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você venha ter direito àquilo que é bom, àquilo que é perfeito, àquilo que é agradável. Quando nós não nos conformamos com o mundo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós vamos ter direito à coisa boa, à coisa perfeita e à coisa agradável, né? Mas hoje nós vivemos uma época, uma geração, onde as pessoas elas são induzidas, né? Ou elas são condicionadas a não querer ter o trabalho de pensar, de colocar a mente, que é a transformação da mente, para raciocinar, para entender aquilo que está acontecendo, né? Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós estamos vivendo toda uma situação de pandemia, e com o agravamento da pandemia em todo o mundo, veio também a crise, né? E a crise, ela é a crise econômica, né? A crise econômica, ela traz muitos problemas na vida das pessoas. E um dos problemas principais que a crise econômica tem trazido na nossa geração é a falta de alimento. Então o alimento ele tem faltado na vida das pessoas. E toda nação, para você ter uma ideia, toda nação que o Estado ele começa a não querer deixar o pessoal produzir, a não querer deixar as pessoas que têm o seu negócio funcionar, todas as pessoas que começam a interferir na vida da população de uma forma onde as pessoas elas são obrigadas a permanecerem em casa e olhar para sua geladeira, a geladeira está vazia, olhar para um filho pedindo alguma coisa e não ter nada o que comer. Toda pessoa ela começa a entrar, além da crise econômica, começa a entrar uma crise psicológica, começa a entrar o desespero, o desânimo. Então isso afeta de um modo geral toda a nossa população, né? E hoje o que nós temos visto no Brasil tem sido exatamente isso, né? A falta de responsabilidade do poder público e em contrapartida também a responsabilidade nossa mesmo, né? Então isso precisa partir de uma responsabilidade nossa, porque uma nação forte ele é um compromisso entre gerações. Se nós estamos passando por uma guerra, nós precisamos enfrentar essa guerra. Se nós estamos passando por uma dificuldade, nós precisamos ter força para enfrentar essa dificuldade. Eu sei que as coisas não são fáceis, mas o que acontece? Nós precisamos ter força, precisamos entender o que está acontecendo para enfrentar, tomando os devidos cuidados e sairmos dela, para que no futuro venhamos entregar a nação para a futura geração, uma nação mais próspera, uma nação que gera emprego, que gera renda, que seja bom para se morar, que seja bom para se viver, né? Mas quando nós somos irresponsáveis ou não temos as devidas informações com aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós sofremos as consequências e também passamos as consequências para as futuras gerações. E o caminho de tudo isso, quando aquilo que é ruim é passar de geração em geração, e a gente não passa por essa transformação de mente, e nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós não assumimos o nosso papel, o nosso dever, e culpamos o poder público, culpamos os órgãos públicos por aquilo que tem feito, esse problema continua acontecendo. Então o que acontece hoje? Nós decidimos quem eleger, nós tomamos as decisões para quem vai tomar as decisões do nosso futuro amanhã, mas em contrapartida, as decisões que eles tomam amanhã afetam diretamente a mim, afetam diretamente a você, porque eles não brigam às vezes pelo mesmo direito que você, ele não busca o mesmo direito que o seu, ele não está preocupado de repente que você está passando por uma necessidade na sua família, se a saúde está bem, se a educação está bem. Então são anos e anos esse mesmo discurso, anos e anos nós vivemos nessa mesma situação econômica, na crise da saúde, da economia, nos problemas de saneamento, os problemas que o Brasil existe, e entra governo e sai governo, existe uma transferência de culpa, não, que a culpa é do governo anterior, não, que a culpa é do poder público anterior, não, que a culpa é porque o prefeito, o governador, o presidente anterior não fez, e nada de novo é feito e vive essa transferência, e nós que estamos aqui na ponta, a população aqui embaixo, sofrendo com tudo isso que estamos vivendo, né? Então hoje, o que a gente acompanha, se você acompanhar nas redes sociais, se você observar, gente,
Toda nação, para vocês terem uma ideia, toda nação aonde o Estado começou a interferir na vida de quem produz, o caminho da miséria, da ruína, da pobreza é esse. O Brasil foi o país que mais tem sofrido na crise. O país tem sido a nação aonde o dinheiro desvalorizou. O país foi a nação aonde o desemprego aumentou comparado a outros países. O único que empatou com ele foi a Venezuela. Em 2019 era 11 milhões, 2020 era 13 milhões, 2021 agora são mais de 14 milhões de desempregados. A economia foi mais de 500 mil empresas que fecharam. Então nós já sabemos que tudo isso, quando o Estado começa a interferir, esse é o caminho em que as pessoas começam a ficar desempregadas, as pessoas começam a ter fome, a pessoa começa a estar em crise. Esse é o caminho da miséria, da ruína e da pobreza. Nós precisamos de juros baixos, uma nação que gera emprego, que gera renda, uma nação que brigue pelos seus direitos, uma nação que acredite nos seus direitos. Mas o que acontece? Como nós acreditamos que a política, todo mundo é corrupto, todo mundo rouba, todo mundo faz o que é errado, mas nós temos que decidir colocar alguém lá. Quando for ano que vem, nós vamos ter que decidir colocar alguém lá de novo. E aí nós vamos continuar com os mesmos discursos. E quem é que paga? Quem paga a conta é nós. Porque não existe dinheiro público, gente. O dinheiro é eu e você. Quem gera esse dinheiro com o seu trabalho, pagando seus impostos, pagando seus direitos. É você que paga, não existe dinheiro público. E o que acontece hoje? Nós incentivamos as futuras gerações. Não, nós precisamos depender do poder público. Não, o Estado, o governo é que é a saída da nação. Não, meu filho, você tem que estudar para passar no concurso público. E aí, quando nós incentivamos uma nação, as próximas gerações, a depender do Estado, a depender do poder público, a depender de um concurso público e não estudar e não trabalhar, esse é o caminho da miséria e da ruína, porque o Estado não produz nada. Então, quando nós não passamos por essa transformação de mente, nós não vamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E reclamar não adianta, reclamar não resolve. É preciso passar por uma transformação de mente. É fácil? Não, nós fomos ensinados assim, nós fomos instruídos dessa forma, nós pegamos o Brasil do jeito que está, e aí se nós não conseguirmos romper com tudo isso, com esse ritmo, com essas acomodações que o Estado coloca, como se o Estado fosse o Deus maior, como se o setor público fosse um Deus maior, você chega para ser atendido num órgão público desse, é uma vergonha, é uma insatisfação, as pessoas não lhe dão explicação, as pessoas lhe tratam com a maior grosseria, as pessoas desrespeito, como se você fosse empregado, sendo que quem está pagando ali é você, quem gera emprego e renda é você. Então nós precisamos de respeito, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, mas quando o Estado, gente, começa a interferir, esse é o caminho da miséria, e as pessoas pensam que são rei quando chegam lá no poder público e acham que não deve satisfação. Por isso, passe pela transformação de mente. Nós precisamos ser uma geração que tenha responsabilidade com essa geração para entregar no futuro um Brasil melhor, um país melhor para as futuras gerações. Agora, eu sozinho, você sozinho não consegue não. Nós precisamos entender quem é que nós estamos colocando lá para tomar decisões por nós. Qual o papel, o que ele tem feito, o que ele defende, quais as ideias. Aí as coisas começam a acontecer, gente. Aí as coisas começam a melhorar. Aí as coisas começam a clarear. E as coisas vão acontecendo dia a dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Responsabilidade minha e sua.